programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita decodificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nosso convidado de hoje é o nosso querido irmão, Dr. José Henrique Rubim de Carvalho. Dr. José Henrique é médico, orador espírita, palestrante, divulgador de nossa doutrina, não só em nosso país, mas também internacionalmente. E é presidente da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. Hoje ele está nos trazendo o tema Manifestações depois da morte. Dr. José Henrique, muito obrigada por sua presença aqui sempre conosco, trazendo esclarecimentos, trazendo informações muito válidas sobre nossa doutrina. Eu que agradeço mais uma oportunidade que nos é dada e abraçando o público que está nos vendo, abraçando todo o nosso movimento espírita e sempre trazendo informações, estudos que a doutrina espírita nos dá. Então estamos aí mais uma vez à disposição do nosso programa. E esse tema, manifestações depois da morte, nós ficamos ansiosos sobre o tipo de manifestações a que o senhor irá nos trazer as informações. Perfeitamente. A morte existe, doutor José Henrique? Qual o verdadeiro sentido dessa palavra, da palavra morte? Pois é, por ela não existir, em verdade a morte não existe, é uma palavra até imprópria, né? Que quando utilizamos, morreu, como se tudo tivesse acabado. O que existe até cumprindo a lei da física, que em a natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, como nos fala Lavoisier. Então a morte não existe. O que existe são transformações, mudanças. Então poderíamos dizer que a morte do corpo físico é o nascimento para a vida espiritual. Como diz Leon Denis, é o prelúdio da vida espiritual. E a morte espiritual seria a encarnação do espírito. Quando deixamos o mundo espiritual com muitos elementos para que possamos encarnar em situações adequadas, compatíveis, dando prosseguimento a este ir e vir, que seria a encarnação e a desencarnação. Então, em verdade, a morte não existe. Aliás, Paulo, entendendo isso, nos fala aquela famosíssima frase aos Coríntios: ó morte, onde está teu aguilhão? Porque ele viu que a morte não existia quando se emancipou do corpo, num processo chamado de desdobramento. Ele se desdobrou do corpo, foi ter com Abigail, a sua grande amada, foi ter com Estevão, o mártir, né, do cristianismo, e ele observou na sua lucidez que a morte não existia, que é apenas um translado, uma transmigração, quando saímos do corpo e entramos no corpo para cumprir o processo evolutivo. Doutor Zé Henrique, com a perda de pontos de contato, de hábitos e alimentação espiritual na encarnação, poderia ser considerada esta como uma morte? Exatamente, como foi dito. Quando vamos nos preparar para retornar ao corpo, no processo da reencarnação, nós deixamos muitos elementos no mundo espiritual que são compatíveis com o local onde nos encontramos. Como da mesma forma, quando desencarnamos, deixamos muitos elementos energéticos, fluídicos, que até se cadaverizam e vão ser reintegrados ao fluido universal para reconstrução de outros elementos materiais, que é o princípio material que chamamos de fluido cósmico universal. E quando encarnamos, a mesma coisa. Deixamos elementos de tanto tempo, embora o tempo seja diferente,
porque sabemos que, segundo o próprio Einstein, o grande professor matemático e físico, que tempo e espaço são relativos, mas lá adquirimos, através da alimentação, nós chamamos isso de pontos de contato, energias, os nossos hábitos, enfim, processos energéticos compatíveis com o mundo espiritual que nós deixamos, até para que o perispírito adquira a sua verdadeira plasticidade e se encorpe, vamos assim dizer, para formar o corpo físico. Na miniaturização do perispírito, o senhor vinha falando aqui do perispírito, né? Como ficam as memórias que já foram adquiridas? É um fenômeno muito interessante. Isso é muito citado pelo espírito André Luiz em sua obra, no processo encarnatório. Vamos encontrar isso no livro Missionários da Luz. Esse processo de miniaturização ou de restringimento ou encolhimento do perispírito, que ele adquire dobras, porque ele vai se acoplar numa outra dimensão, que é a dimensão física. Aliás, o espírito vai se acoplar, para que haja o processo de materialização, ou seja, que é a nossa matéria densa. Então, o que acontece com isso? As memórias de existências, de inúmeras existências, de vivências, elas precisam ser sepultadas para que fique aflorada apenas as características de nossa personalidade que vamos ter que desenvolver aqui na Terra, ou em outro orbe, num processo encarnatório em outro planeta. Então, o que vai realmente se pronunciar ou se mostrar são as características nossas, do nosso caráter, os traços de caráter, o nosso temperamento, situações que precisamos resolver neste processo encarnatório. Agora, muitas das memórias, elas são verdadeiramente sepultadas, porque é uma perda de um teor vibratório, como se fosse uma atrofia energética para que isso seja sepultado nas dobras do perispírito, no processo chamado, volto a repetir, de miniaturização. Quando o perispírito, então, sob o comando do espírito, ele se assesta no momento que o ovo se forma, o ovo ou zigoto, que é a união do espermatozoide com o óvulo, para que ali haja, então, o processo de divisão celular. Seriam as células-tronco, movidas e comandadas pelo perispírito, que, na verdade, são comandadas pelo espírito, porque o perispírito não pensa. É uma organização semimaterial que funciona às expensas da inteligência, do pensamento, do espírito. E aí então começa o grande processo da vida, a vida física, a divisão celular, naqueles processos todos que a biologia conhece muito bem, que é a mórula, enfim, todo esse processo de divisão celular para formar o embrião e depois se formar o feto até vir a lume no processo que conhecemos como nascimento, verdadeiramente falando. Qual a razão do torpor e a perturbação do espírito na reencarnação? Por que isso acontece? Qual a razão? Que, por sinal, é muito maior do que o processo perturbatório da desencarnação. Porque o que acontece? Com este processo de miniaturização, o enfoque numa determinada personalidade, e com o sepultamento das memórias, vai haver automaticamente uma atrofia, digamos assim, uma perda de função do corpo espiritual, de uma parte do corpo espiritual, para que esse mecanismo de um enfoque, de uma focalização, de que vai compor a personalidade da criatura, esteja viva e seja impressa no corpo físico, na divisão celular, no nosso código genético. Daí o porquê o espírito entra neste processo de perturbação, aliado à mudança da dimensão, esse mergulho na matéria densa, porque o espírito está saindo de uma dimensão onde há um tempo e espaço, e está mergulhando numa outra dimensão, que é a dimensão física, com um tempo e um espaço específico de cada orbe. Quanto mais evoluído esse orbe, menos esse tempo se pronunciará.
vai haver, vamos dizer assim, não mais uma dilatação do tempo, e sim uma aceleração do tempo. Então, isso que o senhor está nos falando, esse mergulho na matéria densa, nessa mudança que acontece, né, de dimensão, isso contribui para a perturbação espiritual? Indiscutivelmente, porque gera o torpor, que seria essa lassidão do espírito, né? O torpor é isso, dá uma sonolência no espírito, por conta desse pouco funcionamento de uma área do perispírito, né? Desse corpo espiritual. E, consequentemente, a mudança de dimensão, o mergulho na matéria densa, vamos dizer, o encarceramento do espírito, ele fica ali como que encarcerado, num processo de torpor, e ele vai acordando lentamente, volto a dizer, isso vai estar de acordo com a evolução do espírito, para que ele trave contato com o seu futuro, digamos assim, destino, que é a sua formação de personalidade, o que ele, na verdade, vai desempenhar e resolver, que isso é o mais importante, porque nós encarnamos com características para serem resolvidas, ou seja, a mudança, a transformação moral. É desta forma que funciona. Doutor Zé Henrique, o fato do espírito estar muito próximo de si, na divisão celular, em outro tempo e espaço, em contato com seu código genético, também acarretaria essa perturbação? Sem dúvida nenhuma. Como foi dito, como foi aqui relatado, essa perda energética, esse mergulho na matéria densa, esse contato muito íntimo, encarcerado, né, no túmulo de carne, como diz Leon Denis, esse grande apóstolo do Espiritismo, isso tudo gera um processo perturbatório. E o que vai acontecendo mediante isso? É muito interessante nós entendermos por que 9 meses de gravidez. Qual seria a razão de o feto, primeiro o embrião, depois o feto, ficar 9 meses no útero materno? É um processo de adaptação lenta à matéria, a essa dimensão material. Por isso, tanto tempo. E sabemos que em planetas mais desenvolvidos, esse tempo diminui, se retrai. Ou seja, vai chegar um momento de um planeta muito evoluído que esse processo vai ser quase que instantâneo. Agora, no nosso estágio de espíritos imperfeitos, há a necessidade desses 9 meses, porque o espírito vai acordando e vai travando contato com o seu código genético, com as suas células, com seus órgãos, no desenvolvimento fantástico da divisão celular para formar o feto. E aí ele vai se adaptando à sua nova realidade, saindo de um processo perturbatório para um processo, digamos, até de autoconhecimento. E poderíamos dizer que é uma forma de um autoencontro? Seria um autoencontro? Perfeitamente, porque ele vai lentamente se encontrando com a sua realidade, vai se encontrando com as suas características, que, por sinal, ele escolheu, Kátia e companheiros. Nós sabemos que o espírito escolhe as provas, o tipo de provas que ele irá ter que lidar no seu processo encarnatório, e como dizem os amigos espirituais, nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então ele escolhe o lar, ele escolhe a família e ele escolhe suas características, que nós sabemos, pelas nossas condições, não são pouco dignas ainda. São sentimentos ainda a serem trabalhados, sentimentos de culpa, nossas tendências à impaciência, à irritabilidade, a ódios, a mágoas, enfim, o que caracteriza o ser humano num regime de provas e expiações. E não é fácil saber lidar com isso, até pelo teor desta energia. São energias densas, são energias dolorosas, são energias que normalmente nós nos afastamos delas. E veja que interessante, daí o porquê 9 meses. É quase que uma obrigatoriedade desse espírito se olhar, saber aquilo que ele vai precisar desenvolver, primeiro lidando com as suas condições, com as suas características, com suas crenças, para depois transformar. Então é um momento doloroso para o espírito quando ele começa a acordar dentro do útero, e isso vai variar muito de acordo com a evolução espiritual, porque já existem tantas comprovações científicas de que há uma personalidade, há uma inteligência própria distinta
desse espírito ali encarnado dentro do útero materno. E onde ficariam no corpo físico as memórias e as características da personalidade para serem vistas, doutor Zé Henrique? Perfeitamente, nas células. À medida que as células vão se formando, sabemos que temos em torno de 100 trilhões de células. Essas acumulações energéticas e espirituais já ficam ali, já vão se imprimindo, já serão impressas gradativamente com o acompanhamento desse espírito, que participa diretamente disso, principalmente quando ele desperta. Antes, há todo um mecanismo de ingerência, de governança dos espíritos, chamados espíritos construtores. Mas começa a haver a participação do próprio espírito num processo de aceitação. Quando então, sob as energias mentais, atuando no perispírito para formatar as células e principalmente numas organelas fantásticas que os biólogos conhecem muito bem, como os médicos, que são as mitocôndrias, que são usinas energéticas, são acumulações ali de energia espiritual, sabendo que o espírito ou ele vai conturbar ou ele vai equilibrar as leis de causa e efeito que estão impressas nas células, daquela personalidade que ele vai ter que resolver. Ou seja, nem tudo nós poderemos resolver. A encarnação é um processo de moratória, é um processo homeopático. Então, nos cabe resolver apenas questões ingentes, superlativas, que nos desequilibraram e que nós precisamos nos equilibrar. Daí o ir e vir, o processo encarnatório, que é a única coisa que explica a evolução, estando consoante a própria informação do Mestre Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Aí fica a pergunta para todos nós: como atingir a perfeição numa vida só? E numa vida, às vezes, curta. A criatura que nem nasce, morre dentro do útero. Para onde vai esse espírito? Depois de toda aquela formação, do perispírito formando as células, das memórias, das características de personalidade, isso é jogado fora? Pergunto eu. Claro que não. Então, tudo cumpre a lei de causa e efeito. Agora, esse processo encarnatório, que é uma morte para o espírito, mas será a vida no corpo carnal, vamos assim dizer, é realmente algo extraordinário, porque se relaciona à vida. Em que situações na vida encarnada ocorrem os desdobramentos que proporcionam o conhecimento da personalidade? Veja bem, Kátia e queridos companheiros, como isso é magnífico. Nós temos várias oportunidades de nos situarmos. Então começa lá na encarnação, aliás, começa antes da encarnação, quando no mundo espiritual escolhemos as nossas características. Depois a continuidade, vem o torpor, vem o processo de perturbação, mas vem o despertar do espírito dentro do útero, já dando suas manifestações que nós chamamos de individualidade embriofetal. Depois nascemos, morremos para o mundo espiritual e nascemos. E todo o processo encarnatório nós vamos ter exatamente desdobramentos, em várias oportunidades, em várias situações. E aí entendemos o sono físico, que não é só descansar a matéria, mas é dar vida mais plena, mais liberta para o espírito. E o que acontece? Como não houve a morte, há um desdobramento, e memórias afloram. Aquelas dobras se desdobram, e vem tudo à mente consciente do espírito que está desperto, embora o corpo físico esteja dormindo. E ele vai travar contato consigo próprio, com situações que ele não resolveu, e aí vem os simbolismos do que chamamos de interpretação dos sonhos, que devem ser revistas na literatura, né, da psicologia, da interpretação dada por Freud, por Jung, porque ela é muito mais ampla, ela é muito mais universal. Então, quando entendemos a sobrevivência do espírito, a sobrevivência da alma, as suas incursões no mundo espiritual, passamos a ter um nível melhor
mais intelectivo, mais compreensivo dos sonhos que tivemos, dos simbolismos. Porque exatamente o sono físico e outras manifestações nos põem em contato conosco mesmo. Que, como disse, acontece antes de encarnar, no útero e quando estamos já vivos aqui nesse planeta. Então poderíamos citar, por exemplo, a idade. A idade é um momento maravilhoso para travarmos contato com a nossa realidade. Por quê? Quando estamos idosos, da terceira idade, já estamos nos preparando para a morte. E aí o espírito vai se emancipando, vai soltando os seus laços, afrouxando os seus laços do perispírito, vai se desdobrando. O idoso, ele é um desdobrado. Sente muito mais sono, está sempre naquele... Perfeitamente. É a expatriação passageira, como nos fala Herculano Pires. Ele está expatriado, ele está fora da pátria física. E passa, então, a ter contato, né, com o seu passado, com o passado recente, remoto, desdobrado. Então, também a idade proporciona esse processo de autoencontro consigo mesmo. Agora, temos outros fenômenos que poderíamos citar, a hipnose, por exemplo, na regressão de memória, a regressão espontânea de memória, que também acontece com as crianças, que ainda não houve a maturação do perispírito, a impactação do perispírito, também acontece isso. Êxtase, dupla vista, oração. Não tem mecanismo melhor de desdobramento do que quando estamos no estado de prece, a meditação, estados de relaxamento. Então, tudo isso nos proporciona para que voltemos para dentro de nós mesmos. Os processos intuitivos, o que quer dizer intuição? In para dentro, tuere, olhar, ouvir-se. Então, quando trabalhamos a intuição, estamos neste processo de desdobramento, para que a gente se veja, para que a gente se compreenda, porque esse é o grande mecanismo, embora estejamos encerrados, como diz Leon Denis, num túmulo de carne. Doutor Zé Henrique, nós estamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa de hoje com esse tema maravilhoso, que é verdadeiramente fascinante, instigante, porque todos nós ficamos sempre com essas dúvidas, né? Perfeitamente. Com essas dificuldades do que acontece depois e do que acontece antes da nossa chegada, né? Então, nós vamos, meus queridos irmãos, a um breve intervalo comercial e retornaremos com o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho e esse tema maravilhoso, manifestações depois da morte. Até já. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor, móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. A Predial Primos e a ENGE Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônego. Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento, o Parque César Guini, um condomínio moderno,
com casas de 4 e 5 quartos e construído com as principais inovações da engenharia. Em breve, a casa modelo estará disponível para visitação. Aguardamos você! Sede pacientes, pois a paciência é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, que é o vosso modelo e guia. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha que expiar. Sede pacientes, sede cristãos. Meus queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, que está nos trazendo o tema Manifestações depois da morte. Antes de retomarmos as perguntas, eu gostaria que o Dr. José Henrique nos falasse um pouquinho, porque agora, no segundo semestre de setembro, nós teremos a presença da AME Friburgo, através do Dr. José Henrique, lá em Portugal. Como isso vai se dar, doutor Zé Henrique? Para nossa alegria, fui convidado a participar do 24º Fórum Espírita de uma cidade chamada União de Leiria, que fica perto de Coimbra, mais ou menos. Então me convidaram para fazer um seminário e 3 palestras. Será praticamente um final de semana, sexta, sábado e domingo, onde nós levaremos o trabalho que nós executamos aqui na Associação Médico Espírita. Então, é uma alegria, uma gratidão, né, diante desse convite e também, né, muito feliz da AME Nova Friburgo fazer parte já internacionalmente desse trabalho da nossa doutrina espírita. Muito importante e desejamos ao senhor todo sucesso lá nesse trabalho. Levando as informações, a nossa doutrina, a Lei Mar, né? Na Lei Mar, exatamente. Doutor Zé Henrique, retornando ao nosso tema, manifestações depois da morte, qual a razão de utilizarmos os mecanismos de proteção diante de tantas oportunidades? Pois é, né? Depois de todas essas informações, do quanto o processo encarnatório, como também no processo desencarnatório, seria um mecanismo para que a gente se olhasse um pouco mais, com mais lucidez, com mais aceitabilidade, com mais resignação. E por que, em verdade, estamos sempre a fugir, né? E aí nós vamos cair nos mecanismos de proteção do ego, muito bem estudado por Sigmund Freud, né? São vários mecanismos que falaremos aqui bastante, mas o mais comum deles é a projeção psicológica inconsciente, né, da nossa condição, da nossa situação, de coisas que nós verdadeiramente não aceitamos ainda em nós por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade, por conta do nosso egoísmo, por conta da nossa arrogância, que é extremamente patente em todos nós ficamos a transferir a realidade que nos pertence para o outro. Ou então negando, ou então recalcando, ou então reprimindo, ou então deslocando. Perfeitamente? Então, ainda não caímos em si dessa realidade, dessas oportunidades que Deus nos proporciona. Na desencarnação, na encarnação, aquele momento que vamos estar juntos de nós mesmos, da nossa personalidade em formação, com a implementação na arquitetura celular, para que a gente desperte, para que a gente dê prosseguimento, porque não há outro caminho evolutivo de aprimoramento, agigantado, espiritual, se a gente não se olhar, se a gente não se perceber. Agora, lamentavelmente, ainda o nosso orgulho não nos permite, o nosso egoísmo ainda não nos permite. Estamos sempre a fugir. E fazemos isso muito bem com relação ao outro, né? Perfeitamente. Então, tornamos-nos hipócritas, julgadores, críticos dos defeitos alheios, como está lá no Evangelho.
Nos preocupamos com o argueiro, com o cisco no olho do vizinho e esquecemos as nossas traves. Esse é o processo que temos que estar atentos. E na morte do corpo físico também ocorrem os mesmos fenômenos de torpor, de perturbação? São iguais aos da encarnação? Não são iguais. São mais atenuados, são mais brandos. Por quê? Porque é um alívio para o espírito quando ele se desliga do corpo. Já começa havendo uma transferência dos processos dolorosos do corpo que são transportados, que são remanejados para o espírito, através dos fluidos do corpo espiritual, os fluidos perispiríticos, retirando a sensibilidade do corpo. Por isso que nos processos desencarnatórios, e a gente vê isso muito nas regressões de memória, há o que chamamos de alívio, alívio das dores, na experiência quase morte também. Por quê? Isso é transferido para o espírito. Depois vem a recapitulação desta existência em particular. O que fizemos, o que não fizemos, o que deixamos de fazer, nossos erros, é a sanção, né? Somos juízes de nós mesmos. Mas aí há o torpor, porque há uma concentração de energia, como acontece no processo encarnatório também, em torno, ao derredor de nossas fixações mentais, das nossas culpas, dos nossos medos, das nossas mágoas. Nós potencializamos isso. Isso provoca o que chamamos de uma atonia, ou uma hipotonia, uma fraqueza, uma lassidão. Por isso o espírito dorme até o seu despertamento. Aí ele acorda. Ele acorda, vem o mecanismo do despertar, mais uma vez uma oportunidade para que o espírito se veja. Olhe para si próprio, para que se aceite. Então, quando há aí um processo de reconhecimento, um processo de aceitação, um processo de resignação, vêm os magnetizadores que vão atenuar. Nem todas as memórias chegam a esse espírito, aquelas apenas que são adequadas para que ele suporte, para que ele entenda, para que ele se planeje para uma nova encarnação. Então, Kátia e queridos companheiros, tanto na encarnação como na desencarnação, nós vamos encontrar esses fenômenos de torpor, como também de perturbação. Claro, muito maior quando nós estamos nos atrofiando, nos enjaulando na formação física, porque fica tudo concentrado. O espírito tem dificuldade de se emancipar. Já na desencarnação é o desdobramento. O espírito vai estar num outro tempo, num outro espaço, nas suas manifestações livres e plenas. Para o espírito não há distâncias, como todos nós sabemos. Ele não encontra distâncias, porque o tempo e o espaço são diferentes. São diferentes. Portanto, entende-se que não há solução de continuidade entre o mundo visível e o mundo invisível? Perfeitamente. A doutrina nos traz que não há solução de continuidade. Há um prolongamento. É o prelúdio, quando desencarnamos, da vida espiritual, que nos aguarda para cumprirmos o nosso processo evolutivo. Então há um contínuo, há um prosseguimento, há um prolongamento. O que fizemos aqui, as aquisições, as defecções, nossas faltas, nossos erros, nós vamos levar para o mundo espiritual. Isso é importantíssimo nós entendermos para que aqui, encarnados, nós possamos nos resolver. Para termos uma desencarnação mais suave, mais sadia, mais branda e mais tranquila. Cientificamente, doutor Zé Henrique, está provado a existência das bases do indivíduo adulto, ou seja, da personalidade no zigoto ou no embrião inicial. Está provado? Perfeitamente, isso cumpre tudo aqui que falamos. A ciência hoje está chegando. Dr. Kate Moore, um grande embriologista, nos diz isso, que quando forma-se o ovo, que é a primeira formação, antes da divisão celular, antes da formação da mórula, enfim, daquele processo, né, muito conhecido, ali já tem uma individualidade. Ou seja, quando o óvulo se une ao espermatozoide.
plenamente de acordo com a doutrina, que diz que a consciência ali já se manifesta, já tem um espírito ali, a concepção é exatamente a união do óvulo com o espermatozoide, já tem um espírito ali designado. Então a ciência nos diz que já estão as bases de um indivíduo adulto ali presente, já existe uma inteligência própria, já existe uma individualidade, já existe uma personalidade, ou seja, tudo o que dissemos aqui. Ou seja, se já tem uma personalidade, já está havendo uma implementação, através do perispírito, sob a governança, a presidência do espírito, na divisão celular, nas nossas células, trazendo as nossas características, que estão exatamente na organização celular, mais propriamente dito nas mitocôndrias, que são acumulações energéticas. E a ciência está comprovando isso. Tudo que a doutrina nos traz, né, a ciência hoje está avalizando tudo isso. Felizmente, né? Felizmente. Por isso que a doutrina tem o seu braço científico, não é verdade? Tem algum exame, doutor Zé Henrique, que comprove a individualidade embriofetal? Existe algum exame? Ultrassonografia. Então, hoje, os profissionais estão se utilizando da ultrassonografia especializada, mostrando exatamente o que chamamos de individualidade embriofetal. Do embrião inicial, lá quando se forma o ovo, para depois, através da divisão celular, do desenvolvimento, formar o feto. Já temos comprovações por ultrassonografia de que há ali realmente uma individualidade, uma personalidade, uma inteligência própria, distinta do da mãe, comprovando exatamente que nós não somos fruto apenas do que herdamos de nossa mãe e de nosso pai. Nós temos a nossa individualidade, nós temos a nossa identidade pessoal. Alguma experiência científica comprovando uma inteligência própria com capacidade de autogestão mental, de adaptação, de adequação e seleção de condições existe? Existe sim, trabalhos realizados por cientistas, pesquisadores, inclusive aqui no Brasil, nos falando que já lá no embrião inicial já tem o espírito, quer dizer, a personalidade ali, a inteligência própria do ser, do espírito, já tem capacidade de se autogerir mentalmente, de se adequar a situações novas, de se adaptar, de selecionar condições, de fazer escolhas, de aproveitar experiências empregando memória, aprendizado, ou seja, aonde nós chegamos? Uma personalidade caracterizada desde o momento da concepção. Já tem vida ali. Por isso, a defesa contumaz da valorização da vida. Exato. Que nós temos que respeitar. Aquela vida não nos pertence. Aquela vida é dele, como todas elas são de Deus. Por isso, nós defendemos, bravamente a valorização da vida em quaisquer situações. É muito emocionante a gente tomar conhecimento de como o espírito já se faz presente desde o primeiro momento ali, né? E o mais importante, Kátia, além disso, esse é o grande alerta, para que nós estejamos o quanto antes despertos, saindo desse torpor, saindo dessa perturbação. Isso só ocorrerá mediante a evolução espiritual, tirando as nossas fixações mentais, que é exatamente isso que acontece. André Luiz disse que estamos num circuito fechado, ou seja, estamos ao derredor de nós mesmos, realimentando o processo, mágoa gerando mágoa, raiva gerando raiva. Precisamos quebrar isso. Precisamos quebrar esse circuito, o elo da corrente, para nos abrirmos, porque estamos fechados. O processo egocêntrico é um processo de fechamento. Nós precisamos nos abrir, que é o processo de distensão, de dilatação do espírito. Nós nos abrimos ao infinito, nós nos abrimos à espiritualidade. Só tem uma forma, que é exatamente rompermos as cadeias de nossas fixações dolorosas e doentias. O senhor poderia citar algum caso comprovando características de personalidade ainda no útero materno?
Tem vários trabalhos, né, Kátia? Vamos citar um bem interessante, que foi realizado por uma psicanalista italiana, a doutora Alessandra Piontelli, que ela fez um trabalho através de ultrassonografia na 16ª semana de gestação. O que ela evidenciou através da ultrassonografia? Que tinham ali dois espíritos, tinham dois seres, né? Era uma gestação bivitelina, era um menino e uma menina. E o que ela observou através da ultrassonografia? Que a menina era muito espevitada, a menina era muito extrovertida, a menina procurava o menino. Como pode isso? Se não entendermos a reencarnação. Já ali no útero, essas diferenças, né, características, então vamos encontrar, segundo o trabalho da nossa doutora Alessandra, a menina muito espevitada, muito aberta, muito arredia, procurando o menino. E o menino se escondendo na placenta, por trás da placenta, se protegendo. Então ali ela diagnosticou, esta menina será uma menina extrovertida, será uma menina aberta, ligada às pessoas, e ele vai ser tímido. E após o nascimento, diante do acompanhamento psicológico e científico, tudo isso foi comprovado. Ele realmente continuava no seu processo de timidez e ela no seu processo extrovertido de ser. Vejam só que isso comprova que ali já tinham duas personalidades. Exato. Que se iniciaram no momento da concepção, como já foi dito e como já é comprovado. Doutor Zé Henrique, nas manifestações depois da morte, considera-se os fenômenos de materialização de espíritos? Cite um sábio que tenha estudado esse fenômeno. Vamos citar um grande cientista, um grande sábio, um dos precursores da nossa doutrina espírita, que foi o Dr. William Crookes, grande pesquisador britânico, em que ele nada mais, nada menos, isso é muito importante ressaltarmos, existem inúmeros trabalhos científicos de pesquisa de outros pesquisadores, como o Dr. Paul Gebier, como o Dr. Emanuel Swedenborg, enfim, vários cientistas que trabalharam com essa fenomenologia, mostrando as manifestações espirituais após a morte. Então, nós citaríamos aqui um grande cientista, esse Dr. William Crookes, que trabalhou com um espírito chamado Kate King. Kate King ficou 3 anos se manifestando espiritualmente, se materializando. Foram 3 anos de materialização. Explicando melhor o que é um fenômeno de materialização, o espírito toma a forma de um corpo, através de uma energia muito densa, que chamamos de ectoplasma. É um fenômeno de efeitos físicos, de ectoplasmia, não uma matéria idêntica à nossa, mas uma matéria muito próxima à nossa. Ele se utiliza dessa energia, que ele pode encontrar em a natureza, em criaturas que espelhem esse ectoplasma, então eles se materializam mediante esse processo de ectoplasmia e se mostram como seres idênticos a nós, a ponto de se tornarem tangíveis. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus quando se materializou diante de Tomé, fazendo com que Tomé tocasse as suas chagas, para mostrar que ele estava vivo, para mostrar que o espírito prossegue na sua jornada, na sua caminhada. Não no caso dele, que já era puro, né? Mas para nós que estamos aqui num processo de evolução e num processo de crescimento. Então, são estudos científicos extremamente interessantes. Que nos confirmam tudo isso, não é, doutor Zé? As manifestações depois da morte. Exato. Doutor Zé Henrique, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Gostaria de agradecer novamente sua presença sempre aqui, tão generosa com a doutrina espírita, trazendo essas informações, frutos dos seus estudos e de suas pesquisas. Muito obrigada. Eu que agradeço e deixo um abraço a todos mais uma vez, a ti, ao programa, a toda a nossa equipe que carinhosamente aqui está trabalhando conosco e aos irmãos do nosso movimento espírita e àqueles que não são espíritas também. Que a ideia da doutrina espírita é exatamente instruir e mostrar que não existe o milagre, que tudo é possível. Muito obrigado. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, desejando a todos uma semana muito feliz, uma semana de muita paz e nos lembrando sempre de visitarmos o Lar Abrigo Amor a Jesus,
porque lá existem 80 idosos que aguardam por nós, pelo nosso carinho, pela nossa presença física. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.